O livro de Gênesis é um livro, é o primeiro livro da Bíblia, como a gente já conhece, e, assim, existe muita controvérsia sobre até a questão da autoria, né? Mas nós sabemos que foi Moisés quem escreveu, e o nome Gênesis significa começo, né? Então, nele nós temos exatamente a história do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos a história primitiva, né? Daí, Gênesis revela exatamente a doutrina da criação, que é essa que nós vamos trabalhar hoje, né? Os capítulos primeiros. Temos a questão do pecado. Pode chamar um pouco o microfone para ficar... Temos a questão do pecado também. Temos a queda, né? O pecado, a queda. Temos exatamente a tabela das nações do capítulo 10, nós temos o dilúvio no capítulo 6 e 7, e termina, né, no capítulo 11, termina com a Torre de Babel, a confusão de línguas, né? Essa é a história primitiva. E a partir dos versos 12 até o final do livro, nós temos a história patriarcal, né? Quando Deus chama Abraão, e a partir de Abraão ele desenvolve um plano salvífico para a chegada do Messias, né? A gente não vai, né, adiantar muita coisa, porque senão toma o tempo. Mas é dividido em duas partes, né? Como a gente hoje está aqui proposto a falar sobre o capítulo 1 e 2, a gente vai falar exatamente o que é que cada um desses capítulos significa para a gente. Por exemplo, o capítulo 1, ele vai descrever a criação da terra e a vida que tem nela, a queda de Adão e a introdução do pecado. Introdução do pecado. Não é isso? Primeiro capítulo, né? Falando no começo, né? Do começo. Entendeu aí? A origem de Israel, o estabelecimento dos convênios que Deus fez com o seu povo através de Abraão. E aí começa aqui. O capítulo 2 vai falar sobre a criação do homem, né? Como foi toda que aconteceu. Porque é preciso a gente entender o seguinte: a didática divina, ela é muito interessante, a gente precisa compreender. Deus, ele apresenta nos 2 versículos iniciais da Bíblia, em um deles, ele apresenta exatamente uma síntese de tudo que ele vai dizer nos outros versículos. Quando ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, pronto, ele está falando de toda a criação. De toda a criação. Céu e terra, né? Mas, a partir de então, nos outros versículos, ele vai, de maneira bem coordenada, ele vai dizer como foi que ele criou a terra, até chegar na criação do homem e até chegar no dia do repouso. Entendi. No capítulo 1 ele fala tudo isso. No capítulo 2 ele se prende mais, o livro, a falar como foi que Deus criou o homem. Porque no 1 ele diz assim: façamos o homem, só faz dizer isso. E agora, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pronto. No capítulo 1. Quando chega no 2, aí ele vai falar dos detalhes. Como foi que ele criou o homem? Do pó da terra, da areia, né, da argamassa ali, tudinho, daquela massa que tinha ali, ele fez... Ele faz tipo um resumo. Um resumo. No capítulo 1 é um resumo, aí ele vai desenvolvendo, a gente vai falar aqui com calma. Vai falar. Entendeu? E aí, isso tem sido o quê? Motivo, assim, de muita controvérsia, né? Por exemplo, muita gente aprendeu na igreja essa teoria da criação, né? E quando ele chega nas universidades, acabam se distanciando da verdade e aceitando as ideias, né, dos professores que não são crentes, né? Então isso é muito perigoso, não é verdade? Mas uma coisa interessante é que na Bíblia Sagrada nós temos tudo o que se precisa para se falar. Para entender Olha, a Bíblia tem ciência com detalhes. Verdade. Só para começar, eu não estudei física, né, muito pouco, né, quando a gente era no estudo colegial, né? Mas quando você começa, no princípio logo, já temos aqui exatamente leis da física. Quer ver, ó? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui nós temos aqui, pode crer, meus irmãos, nós já temos aqui a física. No princípio, tempo. Céus, espaço.
terra, matéria. Olha aí. Espaço, tempo, espaço e matéria. Já está dizendo tudo. Tempo, espaço e matéria. Quer dizer, tem uma própria assinatura, né, pastor? Já tem a assinatura do próprio... Exatamente. Do próprio Criador, né? Então, quando a gente lê a